Glória, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Este é o dia em que o Senhor o fez. Desta feita nos encontramos alegres, satisfeitos e regozijados, maravilhados em sua graça e presença. Uma vez mais por aqui o teu servo, Marcelo, passando por aqui para vos deixar uma palavra de reflexão no dia que se chama hoje. E graças a Deus, este é o dia em que o Senhor o fez. Desta feita, nos encontramos alegres, satisfeitos, maravilhados em sua maravilhosa graça e presença. Meu amigo, observe o que diz a palavra de Deus, João capítulo 4, versículo de número 19 a seguir. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, ou o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. A mulher disse-lhe: Eu sei que é o Messias e que se chama o Cristo. Aleluia. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós trouxemos uma palavra ontem, aqui pela manhã, nesse monte aqui, precisamente Parque Verde, com ligação aqui Parque Boa Vista, glória a Deus, na BR aqui, que liga a Ilhéus e outras cidades, enfim, dentro de Itabuna ainda. Como já disse por aqui o teu servo Marcelo, servo do Deus Altíssimo, tenho o privilégio de servir ao meu Pai, glória a Deus, na Igreja Assembleia de Deus, Itabuna, Bahia, Brasil, presidida pelo nosso pastor Carlito Machado Fiel, juntamente com toda essa idade aí, glória a Deus, e que tem nos apoiado, e que temos o prazer de estarmos auxiliando mesmo. Até então, até hoje, estou como superintendente da congregação aqui do Parque Boa Vista, na rua 21, número 71, transversal com a rua Espírito Santo, referência Escola Casa Encantada da senhora Dona Lucia, Parque Boa Vista. Como também resido em Itabuna, no Parque Boa Vista. É um privilégio para mim, glória a Deus, de estar servindo ao nosso Pai, ao nosso Deus, nas Assembleias de Deus, glória a Deus, presidida por um homem de Deus, também que é o nosso pastor Carlito. Forte abraço para ele, para toda a cidade e para todo o campo de Itabuna, para o meu pastor Valdomiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, dentro da palavra de Deus, nós relatamos ontem o que Ageu disse em sua palavra, no capítulo 1, versículo de número 8. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e eu serei glorificado, e dela me agradarei. E aqui nós deparamos diante de uma palavra. O Senhor Jesus conversando com a mulher, uma mulher samaritana, Normalmente,
Os samaritanos não lidavam, não se davam com os judeus ou vice-versa. Mas só que Jesus, ele quebra esse paradigma, ele quebra esse protocolo. Louvado seja Deus. E olha o encontro que Jesus tem com essa mulher. Olha o encontro que essa mulher tem com Jesus. Ao meio-dia, às 12 horas do dia, meio-dia, e outro em um poço de Jacó. E o normal, louvado seja Deus, era essa mulher ou as demais outras extrair água desse povo na primeira hora do dia. Esse era o normal, era a tradição em Israel, em Judá, não ao meio-dia. Meio-dia ela se expôs a tantas outras coisas em que não deveria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha um horário, glória a Deus. Só que Deus, ele faz tudo a seu tempo. Aleluia. E meio-dia, o Senhor marcou esse encontro ali com Jesus, com essa mulher. E essa mulher começou a dar relatos, glória a Deus, de que o poço era de Jacó. Essa mulher começou a dar relatos, quando Jesus disse para ela, dá-me um pouco desta água. Louvado seja Deus, está aqui na palavra. João capítulo 4, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Jesus dizendo para aquela mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria as águas vivas. E a mulher dizendo, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pois tens águas vivas? Aquela mulher não sabia que estava falando diretamente com o Filho de Deus encarnado, com nosso Senhor Jesus Cristo. Ela começa a indagar, olhe para cá, porventura o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos também beberam dessa água desse poço, e também o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que bebe do poço de Jacó, qualquer que bebe dessa água que alimenta, que sacia a sede também do gado e dos animais, glória a Deus, terá sede, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, glória a Deus, de água a jorrar para a vida eterna. E eu dou graças a Deus, porque todos quantos beberam, se saciaram dessa fonte que é cristocêntrico, se torna uma fonte, e essa fonte é Cristo, e Cristo, que é a fonte, está dentro daqueles que o receberam como seu Salvador. Aí a mulher começa a ir no diálogo, Senhor, dá-me desta água, eu preciso tomar esta água, glória a Deus, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus continua o diálogo com ela, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher começa a responder a Jesus, a dizer, não tenho marido, não tenho esposo, não tenho companheiro, não tenho parceiro, não sou casada. Aí Jesus disse-lhe, olha, você disse muito bem, acertadamente, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens por aí agora, glória a Deus, não é teu, não te pertence. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, glória a Deus. Meu amigo, essa mulher aqui, ela tinha descompromissado, desfeito, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, casamento. Porque os maridos, o sexto no caso, Jesus dizendo, olha, o que você tem não é teu. O marido que você tem aí agora não lhe pertence. Dá de se entender que ela era uma pessoa que era desfazedora de lar cônjuge matrimonial, de casamento. Glória a Deus. E essa mulher começa a dialogar com Cristo. E Cristo se apresenta a ela como água da vida. Ela disse que bebia água do poço do seu pai Jacó. Ela disse que estava ali para tirar água desse poço. Glória a Deus. E ela pergunta a Jesus, da onde o Senhor poderia me dar água da vida? Jesus disse, sou eu que falo contigo. Graças a Deus pela sua vida que tem se saciado da água da vida. E eu lhe digo, todos quantos fizeram isso, glória a Deus, essa fonte ela jorra de dentro para fora, que é Jesus, que é a palavra de Deus. E coisa boa, coisa gloriosa, coisa do céu. E nesse diálogo, Jesus disse, olhe bem,
E ela com Jesus, Jesus com ela. Meio-dia, nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar o Pai. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem, na verdade já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O que é que Jesus queria dizer para essa mulher? Que essa mulher, ou eu ou você, às vezes não subimos o monte. Às vezes nós não formamos caravanas, quem sabe, 2, 3 ou mais pessoas para subir o monte. Tranquilo, nada contra. Marcelo, seria errado, seria pecado eu não subir o monte? Não seria e não é pecado. Porque, como diz um ditado, se a Maomé não vai à montanha, a montanha vem até Maomé. Glória a Deus. Como diz, e é verdade, se você não vai ao monte, o monte pode ir a você. Louvado seja Deus. Se você não vai ao monte, ele vem a você. Como, Marcelo, o monte pode vir a mim? Você pode ser você, o monte da oração, o monte do louvor, o monte da adoração. Aleluia, Salmo 149, estrofe 6. Glória a Deus, estejam nas vossas gargantas os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios gumes sobre as vossas respectivas mãos. Salmos de número 47, estrofe 7. Deus é o rei de toda a terra, prestais louvores a ele com inteligência. Salmos de número 2, estrofe 8, salvo engano. Pede-me e eu te darei as nações por heranças e os confins da terra por tua possessão. Meu amigo, se você não vem ao monte, o monte pode ir até você. Se você não consegue adorar a Deus no monte físico, você pode ser o monte espiritual. Se você não pode orar a Deus em um templo físico, louvado seja Deus, você pode adorar a Deus no monte espiritual. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Você talvez não vê um monte, mas o monte chega até você. Como? Basta você ser um canal, você ser um adorador, você ser uma pessoa que ora a Deus, você ser uma pessoa que presta serviço para Deus, independentemente de estar no monte físico. Se você não vê o monte vai a você. E esse é o privilégio que nós temos, que essa mulher dizendo aqui, louvado seja Deus, com Jesus naquele diálogo. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não saibeis, não sabes, não tem conhecimento. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela é oriunda, ela é proveniente dos judeus. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. O Pai está procurando você, o Pai está procurando a sua família, o Pai está procurando a sua casa, o Pai quer te encontrar no monte da adoração. Deus abençoe vocês, bom futebol. O Pai está procurando vocês que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, independentemente que seja no monte, independentemente que seja no vale, independentemente que seja na casa, na congregação, você não pode ficar sem adorar aqui, ali e acolá. Mas importante, deixa eu vos lembrar nessa manhã aqui que o Senhor tem nos permitido. Quem não se lembra aí de Isaías capítulo 45, por exemplo, a partir do versículo 20: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabe os que conduzem em procissão. Deus abençoe, bom esporte. Nada sabeis o que conduz em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira, e roga a um Deus
Deus que não pode salvar ninguém. Anunciai e chegai-vos e tomai, glória a Deus, conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meu amigo, glória a Deus, adore a Deus. Olha o diálogo de Jesus com essa mulher. Jesus veio para quebrar paradigmas, para quebrar então protocolos que aquela mulher guardava até então. Até Jesus se apresentar a ela a mesma como fonte de água da viva. Ela guardava protocolos, ela seguia regras, ela seguia, sabe, tradições. E muitas das vezes as tradições podem nos sucumbir. Muitas das vezes as tradições podem nos afastar de Deus. Muitas das vezes as tradições podem nos afastar da sua palavra. Muitas das vezes as tradições podem nos fazer perecer em uma eternidade sem Cristo. Mas ela está ali. E Jesus está ali, se apresentou a ela. Glória a Deus. E Jesus disse para ela, a hora vem. Essa hora já chegou. Essa hora é agora. Em que os verdadeiros, Jesus está falando de verdadeiro. Jesus está falando para aquela mulher de verdadeiro. Olha para cá. Se Jesus estava dizendo para ela que tem verdadeiro, também tem falso. E se tem falso, também verdadeiro. Tem também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meu amigo. Glória a Deus. E agora é essa hora, aleluias, em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Pai está procurando os tais que assim o adoram. Será que Deus pode te achar como verdadeiro? Será que Jesus pode te encontrar como verdadeiro? Será que o Espírito Santo de Deus pode te encontrar como verdadeiro? Será que os céus podem te achar e encontrar em você como verdadeiro adorador? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que Deus pode chegar até Satanás? Ou quem sabe Satanás se aproximar de Deus? E será que Deus pode testemunhar de você para Satanás? Como ele fez para Jó, no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Será que Deus pode achar você, em você, na tua pessoa, um verdadeiro adorador? Meu querido, Jesus quebrou paradigma, rompeu protocolo, e ela media, e samaritano não lidava com judeus e vice-versa, judeus não se dava com samaritano, mas Jesus está mostrando para essa vida aqui, e para você e para mim, que ele não faz acepção de pessoa. Não faz. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Está em Romanos, capítulo 10, versículo 13. E acontecerá que todos quantos invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não faz acepção de pessoas na tangência da salvação. Glória a Deus, sabe por quê? Em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Olha o que diz Atos capítulo 3, versículo 19. Ai, meu Deus, arrependei-vos, glória a Deus, aleluias, para que sejais apagados vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrependemos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Deus Altíssimo. Meu amigo, glória a Deus. Marcelo, eu não gosto de monte. Tudo bem, mas você precisa gostar do monte do louvor, do monte da oração, do monte da igreja, do monte do jejum, do monte da congregação. Marcelo, eu não vou ao monte sem problema, que o monte vá até você. Louvado seja Deus. Marcelo, glória a Deus, eu nunca fui no monte, não tenho desejo, sem problema. O importante é que você deseje, que você anseie, que você anele, que o monte da palavra, que o monte da obediência, que o monte da sabedoria, que o monte da graça esteja dentro de você. Louvado seja o nome de Jesus, porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meu querido,
E essa mulher ali, através dela, ela ganha a sua família e ganha a cidade dos samaritanos, aonde ela morava no seu povoado. Louvado seja Deus, ela ouve de Jesus, glória a Deus, ela deixa Jesus, pede licença e vai chamar toda a cidade. E o povo vem, olha, eu encontrei ali um homem que é profeta, um homem que me disse tudo o que eu precisava saber, um homem que revelou a minha vida de ponta a ponta. Glória a Deus, e vocês precisam também conhecer esse homem. Ou seja, aquela mulher já saiu dali uma discipuladora. Aquela mulher já saiu dali, sabe, uma ganhadora de alma. Está em Provérbios, menino. Glória a Deus, capítulo 11, versículo 30, salvo engano, é 31. Glória a Deus, que o fruto do justo é árvore de vida, e aquele que ganha alma, sábio é. Ou seja, quem ganha alma para Cristo, sábio se torna ainda mais. O próprio Salomão disse ainda, glória a Deus, que o fruto do justo é árvore de vida. Glória a Deus, aleluia. Ele disse, a esperança demorada enfraquece o coração, o desejo chegado é a árvore de vida. Ei, o desejo chegado para mim, para você, tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Então, glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E não faz acepção de pessoas. Deus permanece bom. O tempo todo Deus é bom. Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que ele proporcionou um encontro com aquela mulher no poço de Jacó. E uma mulher que era samaritana. E os discípulos, quando chegam, eles se admiram daquela situação. Porém, não pergunta nada, porque Jesus estava sentado, batendo papo com uma mulher de estrangeira, de outra nacionalidade, ou de raça mística, porque encontro dos judeus com pagões lá atrás, e aí se tornou uma mistura, um povo místico, e denominou-se de samaritanos. Mas Jesus rompeu esse protocolo. Meu amigo, minha amiga, Jesus quer te salvar. Não importa a sua nacionalidade, não importa o seu estado, o seu país, a sua nação, o continente que você nasceu, não importa a tua estatura, não importa a tua cor, a tua raça, o teu dialeto, o teu sotaque, a tua língua. Jesus quer te salvar. Agora é preciso você fazer como a mulher de Samaria, abrir o seu coração. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim pois, que todos quantos estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passou, se foi, eis que tudo se fez novo. Observe, meu amigo, louvado seja Deus. E Ageu diz, lá atrás nós ministramos ontem aqui mesmo no monte, subir ao monte é uma recomendação. Elias subiu o monte, Eliseu subiu o monte, sabe, alguns dos profetas subiram o monte, alguns sacerdotes, alguns juízes, alguns levitas, louvado seja Deus, alguns reis, subir ao monte é uma recomendação para todos, monte físico e monte espiritual. Mas se você não tem desejo de subir o monte físico, também você não pode desejar, aleluia, de estar no monte espiritual, que é no monte. Você pode fazer da sua casa um monte, você pode fazer do teu closet um monte, você pode fazer da sua sala social de estar de um monte, você pode fazer da sua casa um monte, você pode fazer em um recândido da empresa que você trabalha, no seu horário de intervalo de almoço de um monte. Você pode fazer você de um monte. Coloque essa palavra de Deus no teu coração e lembre-se, Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E se Ele disse aqui que existe verdadeiro adorador, também existe falso. Louvado seja Deus, que nem eu nem você sejamos falsos adoradores, mas que possamos ser o quê? Glória a Deus, verdadeiros adoradores. É assim que Deus se agrada, quando somos o quê? Verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Então, meu amigo, minha amiga, pense nisso com carinho. Pense nisso, porque Jesus é bom e faz maravilha, e o mesmo está voltando para buscar a sua igreja.
E precisamos estar no meio daqueles que vão subir para o céu. Porque Paulo já dizia em sua palavra, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar em Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Observa o que Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, ativa o sino de notificação na opção todas. Deixa o teu comentário, deixa o teu joinha, o teu like. Passe adiante essa mensagem, esses links dessas ministrações. Sintam-se todos abraçados aí pela pessoa e presença do Espírito Santo e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. Forte abraço, fique com Deus e nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus nos 5 continentes povoados. E até a próxima, se papai nos permitir.